seja bem-vinda, bem-vindo ao coração de Minas Gerais, casa de nossa amada padroeira, ela como modelo, ela como mãe, que de pé junto à cruz, também perseverante à espera do Espírito Santo, acalentou a igreja que nascia. É ela, a mãe amparo dos desamparados, elegante e nobre junto à cruz, tanto quanto também é aquela que persevera na oração à espera do Deus que vem para nos consolar. Ó, vinde Espírito Santo, dai à vossa igreja, a nós que nos encontramos para essa Léxio Divina, que esperamos e desejamos os vossos 7 dons. Meu irmão e minha irmã, diante dela que é a sede da sabedoria, que alegria poder te receber para mais uma Léxio Divina. Estamos agora no 6º domingo da Páscoa, finalizando este tempo que se dilata. Estamos no fim, um período tão doce, um período tão entusiasmante, em que junto conosco no caminho, caminheiro e peregrino conosco, o Cristo faz arder o nosso coração. Corações ardentes, pés a caminho. É um dos lemas deste ano, nosso ano missionário. Assim, tendo o nosso coração arder, tendo clareza sobre as Sagradas Escrituras, nós nos pomos em caminho, caminhando juntos. Isso é importante. Sínodos, caminhando junto. Porque sozinhos a gente até pode chegar antes. Talvez antes aonde nós desejamos chegar. Mas juntos nós chegamos no lugar certo. Não é possível reconhecer o Cristo senão na comunidade dos discípulos a quem Ele se doa como ressuscitado. A proposta da liturgia de hoje, neste caminho juntos, é em primeiro lugar dos Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Meditamos a passagem de Cornélio, capítulo 10, versículos 25 a 26, versículo 34 a 35. Outro trecho para a nossa meditação, o Salmo, o Senhor deu a conhecer, revelou sua justiça e sua salvação a todas as nações. A sua revelação deixa de ser apenas um privilégio concedido às tradições e aos escritos judaicos e passa a ser uma luz a todo aquele que abre o seu coração à palavra divina. Depois contemplamos a primeira carta de João no seu capítulo 4, com 2 possibilidades, seja do versículo 7 a 10, seja do versículo 11 a 16, onde se compreende que Deus é amor e temos que amar porque quando nós nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. E por fim, no Evangelho, nós contemplamos o capítulo 15 da narrativa do 4º evangelista, nos versículos 9 a 7, onde Jesus diz que é preciso guardar os seus mandamentos, amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Meditemos, que o Senhor nos conduza com a sua graça. E primeiro, temos que ir aos Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Trata-se de um momento dramático na história da igreja primitiva. Os Atos dos Apóstolos se propõem a ser uma narrativa didática, teológica, dos primeiros desafios da comunidade, do ressuscitado, daqueles que são seguidores do caminho. Este era o nosso nome antes de, em Antioquia, sermos chamados de cristãos, daqueles que devem prolongar a encarnação de Cristo na história. Esta é a nossa vocação. Cada um de nós, porque é batizado, torna-se um sacramento de Jesus. Assim, em nossas comunidades, em nossas paróquias, em nossos movimentos, o Cristo continua a viver. Na vida de cada um de nós, Ele continua a ser presença. Você tem consciência disso?
que no seu ambiente de trabalho, você tem consciência de que no seu casamento, nas pessoas com que você relaciona, num ambiente de festa despretensioso, você tem que ser ipso Cristo, alter Christus, tem que ser um outro Cristo, o mesmo Cristo. Esta é a nossa vocação, porque somos testemunhas dele. E nesse capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos um momento dramático, um momento de tensão, porque a comunidade dos cristãos vai compreendendo pouco a pouco, particularmente Pedro, naquela sua visão dos animais impuros que descem do céu num lençol, e o Senhor disse a Pedro: come. E ele diz: não devo comer, que isto é impuro. E o Senhor lhe disse: não chames de impuro aquilo que o Senhor purificou. Pedro, toda a comunidade deve compreender o universalismo da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não é um privilégio dos judeus ou do povo da primitiva aliança, mas da aliança realizada plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Então este é o desafio. E uma das personagens mais emblemáticas disso é Cornélio, um centurião da corte itálica, um homem piedoso, temente a Deus, no entanto, que não era judeu. Pedro, então, esse é o trecho que estamos escutando, capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, versículo 25. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, o pagão saiu-lhe ao encontro. Cornélio prostrou-se aos seus pés em adoração. Pedro disse: reergue, levanta-te, sou apenas um homem. Os dois continuaram conversando, insiste essa leitura. E assim, versículo 34, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, eu estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Versículo 35, pelo contrário, Ele aceita quem teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, julgamos segundo a aparência dos nossos corações, julgamos segundo nossas impressões, julgamos segundo nossa malícia e nossa ignorância. Mas em Deus não há distinção. Isso está lá, no livro de Deuteronômio, capítulo 10. O Senhor Deus, em sendo Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Ele ampara e protege a viúva e o órfão, ama o migrante. Então, o que está aqui sendo apresentado no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, que será confirmado na reunião de Jerusalém ou concílio, no capítulo 13 do referido livro, é o que está aqui também apresentado já, nesta clássica história do capítulo 10 dos Atos, quando a casa de Cornélio, um pagão, abre-se à ação da graça divina. Aí nós vemos o versículo 10 da segunda leitura proposta para nós hoje na liturgia. 1 João 4, versículos 7 a 10. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação dos nossos pecados. O amor, na perspectiva cristã, é uma tarefa impossível para a nossa natureza. Nós somos seres de impulso, que tendemos a buscar o prazer e a fugir da dor. Isso já naturalmente, porque todo animal é assim. Quanto mais depois do pecado. Não bastasse isso, buscamos amor, realização e preenchimento nos lugares errados. Esquecemos o bem de Deus e da sua vontade para nos pervertermos e nos envenenarmos com aquilo que é bonzinho. Lembra do jovem, do homem rico diante de Jesus? Por que você me chama bom? Só Deus é bom. E ele diz que cumpre todos os mandamentos, todos os preceitos, mas o texto revela que ele tinha um coração apegado aos bens, se esquecendo do bem, do belo e do verdadeiro que é Deus. Então, o amor não é uma coisa natural. O amor é uma obra divina em nós.
porque Deus é amor. Em sua essência mais íntima, o que Deus é? Deus é amor, Deus é doação. No próprio seio da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que ama, o amado, o amante, o próprio amor. Assim é a Trindade, age dando-se, entregando-se, amando. Então nisso consiste o amor manifesto a nós. Não fomos nós que demos o primeiro passo, não é a sua prática devocional, suas orações, a minha e a sua pretensa santidade que nos farão credores do amor de Deus. Não, Ele nos amou por primeiro, antecipou-se, deu o primeiro passo. E qual é a prova deste amor? Que Ele entregou o seu Filho como vítima de reparação para os nossos pecados. Quer dizer, o Cristo e o seu sacrifício é o sinal eloquente do amor de Deus. E voltamos aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 35. Deus não faz acepção. Portanto, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em paz. Já não há mais diferença, lembra o apóstolo Paulo, entre judeu ou grego, homem ou mulher, escravo ou livre. Todos somos feitos um só em Jesus. Aí diz Pedro, Ele aceita quem pratica a justiça. E como é que nós podemos praticar a justiça? Na medida em que redimidos. A justiça vem pela fé, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Então, quando acolhemos esta palavra com fé, a fé que é uma incipiente, uma semente da vida eterna em nós, que vai se desenvolvendo e desabrochando na caridade, lembra o apóstolo na carta aos Gálatas. Esta fé é o que nos faz praticar a justiça. Não tente ser justo por suas próprias obras. Não tente ser justo como os fariseus, que se julgavam credores do céu e de Deus. Não, a nossa justiça, quem nos faz justos é Deus. É o amor quem nos justifica. A graça divina agindo em nós restaura plenamente e renova o nosso interior. Esta é a obra do nosso batismo, que se atualiza cada vez que nós, quando cometemos um pecado, oxalá não tenhamos pecados mortais, quando nós temos que ser restaurados pela graça divina através do sacramento da confissão ou da contrição que nos alcança o perdão dos pecados. Assim vamos ao versículo 44. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficavam admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também aos gentios. De fato, eles os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro falou, podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro permanecesse alguns dias com eles. Vamos meditar isso aqui, essa Léxio Divina. Vamos insistir, perseverar nesta palavra. O Espírito está descendo sobre gentios que ainda não foram sequer batizados. Um detalhe que pode passar aparentemente desapercebido. Lembra o que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João? O Espírito sopra onde quer. Ele é como o vento que vai para onde deseja. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Quer dizer, não há fronteiras, nem antes no judaísmo, nem em nós, em nossos movimentos. Não existe movimento dentro da igreja, ainda que tenha uma inspiração carismática, que tenha a posse do Espírito Santo. O Espírito Santo não é posse de movimento. O Espírito Santo não é posse. Ele é um influxo de vida que vai onde quer. Como nós cantamos em uma de nossas belas canções, o Espírito é vento incessante, nada há de conter. Ele sopra até no absurdo
que a gente não quer ver. Este absurdo de um pagão poder receber o Espírito Santo antes de ser batizado. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não queiramos colocar freio e cabresto no Espírito Santo. Quando nós queremos ser senhores do Espírito, ao invés de sermos dóceis ao Espírito Santo, a gente termina sufocando o carisma da igreja. Tem instituições nas nossas paróquias, em nossas dioceses, tem movimentos, tem instâncias da nossa vida que fecham as portas ao Espírito, que sufocam a ação do Espírito, que querem impedir o Espírito Santo. O Senhor, ao contrário, quer escancarar as portas. Entra o ressuscitado. Assim diz o Salmo 97 que escutamos: o Senhor fez conhecer a sua salvação e revelou sua justiça às nações, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O amor de Deus, sua bondade, sua clemência, sua misericórdia, sempre fiéis, sempre verdadeiros, sempre perenes, deram-se a conhecer. Amor que é capaz de salvar. Os falsos amores condenam e aprisionam. O amor de Deus redime e liberta. Assim manifesta a sua justiça. Um amor que é esparramado a todas as nações. Amor fiel pela casa de Israel e também doação salvadora a todos os confins da terra. Um amor que não conhece limites. Meditemos isso. Quero insistir mais uma vez. Se nós não estamos querendo aprisionar Deus, a nossa ideia, a nossa perspectiva do mundo, isto faz arrefecer o carisma. Os confins do universo contemplado. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer, for batizado, está salvo. Quem não crer, quem se fecha ao Espírito, já está condenado. O Espírito sopra e antecede inclusive a pregação. Aqui está sendo cumprida aquela palavra do profeta. Não será mais necessário que alguém vá e diga: conhece o Senhor, todos serão discípulos de Deus. Então que nós sejamos curados de nossa pretensão. A gente que acha que está indo levar alguma coisa, a gente que acha que está indo conduzir alguma pessoa. Ai de Deus se não tiver a gente. Não, Deus chega antes. É a graça divina que move os corações à conversão. Vamos rezar junto nessa hora. Se há alguém na sua família, alguém que você conhece, que está com o coração endurecido, que precisa se abrir à ação da graça divina, reze, peça para que Deus se antecipe, para que a sua palavra não seja apenas uma pregação vazia, uma repreensão que pode aumentar ainda mais os muros, impedindo esta pessoa de se converter. Mas que você tenha consciência de que é o Espírito quem move desde dentro, é Ele quem converte a partir de dentro. Alguém que está pregando, alguém que anuncia a conversão, é apenas um instrumento entre dois corações que se amam e precisam se encontrar. Nunca se esqueça disso. Você sentir que deve repreender uma pessoa, deve pregar uma pessoa, deve exortar uma pessoa, não seja pretensioso, ao ponto de imaginar que você já sabe o suficiente sobre a vida deste que está diante de ti. Mas como um servo disponível, como Filipe diante do eunuco, deixe que o outro se coloque, que ele se apresente, que ele abra a porta do seu coração e da sua casa para, junto com ele, reconhecer o Deus que lhe habita, que nos habita e que nos deseja salvar. Vamos ao Evangelho. No Evangelho estamos no capítulo 15, versículo 9 a 7. Assim está escrito. Jesus disse: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor.
Jesus é essa revelação, esta manifestação do amor da Trindade que deve permanecer, que deve ser guardado em nosso coração. Permanecer no amor, perseverar no amor, guardar o amor. Cristo nos ajudou a perceber a Trindade como este amor permanente, eterno, imemorial, desde sempre e para sempre. Aqui nesse versículo fica claro o que a Trindade é na sua perspectiva imanente, quer dizer, em si mesmo. Deus nunca foi sozinho. Deus nunca foi uma mônada. Deus nunca foi egoísmo. Deus sempre foi comunidade, entrelaçamento, doação, geração. O que Ele é em si mesmo, enquanto Trindade imanente, um conceito da teologia, Ele revela a nós como uma Trindade econômica. Isto é, como uma Trindade, a economia aqui entendido no sentido desse patrimônio, desse tesouro que vai se revelando, né? Então há uma economia da salvação. Deus Pai revelando-se no Antigo Testamento, o Cristo, o Espírito Santo como dom do Pai e do Filho. Então aquilo que a Trindade é em si, ela vai revelando-se, age continuamente para dar-se. É preciso permanecer neste amor. É isso que significa ter uma vida em estado de graça. A gente se torna um canal do amor divino. Este é o meu mandamento. Este é o meu mandamento, diz o versículo 12. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Assim, olha, do mesmo modo. Quer dizer, procurando imitar o Cristo. Como Cristo amou, também nós devemos amar. Ele continua amando em nós, com esta mesma intensidade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, quer dizer, estáis em intimidade comigo, se fizerdes o que vos mando. Amai-vos uns aos outros. Já não vos chamo servos, o servo não sabe o que faz seu senhor. Vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do Pai. Então Cristo comunica o que ouviu do Pai, o seu mandato. O mandato do Pai é o amor. E na medida em que perseveramos nesse amor, na escuta, nós estabelecemos entre nós um mistério de comunhão. Comunhão não significa que vai ser todo mundo do mesmo jeito, não, tá? Que vai pensar e vai votar do mesmo jeito, não, tá? Que nós seremos uniformes, não. A comunhão é uma unidade na diversidade. Tão diversos, tão diferentes, mas ao mesmo tempo, uma das possibilidades do Evangelho para este dia é o João 17, onde Cristo diz, ut unum sint, que todos sejam um. Essa é a oração sacerdotal. Consagra-os na verdade. Quando o nosso compromisso é com a verdade, e o amor é a verdade, verdade e amor se entrelaçam, não se opõem. O amor verdadeiro não é mentiroso. A verdade sem o amor é uma mentira. Lembra o Papa Bento XVI? Na veritatis splendor. Amor, verdade. Deste Deus que fala conosco como amigos. Lembra a Dei Verbum. Trazendo em perspectiva dogmática o que está aqui, nesse versículo 12. Um sinal, se a graça de Deus está em nós, é a amizade. Se nós fazemos amizade, tecemos laços, tecemos reciprocidade, amamos, aí podemos dizer que estamos na graça. Mas se multiplicamos divisões, inimizades, ressentimentos, desconfiança, briga, rixa, então nós estamos a serviço do maligno. Que o diabo é o pai da divisão, diabolos. O diabo é o pai da mentira, quando Cristo é a verdade. O diabo é quem institui a inimizade, é o pecado. E aí, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, lembra? Não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Para quê? Para ser dos melhores, dos mais vaidosos?
para vos ensoberbecerdes, para criardes divisão na igreja, alas à esquerda, alas à direita? Não, para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. E que fruto é esse que o Cristo espera na vida de cada um de nós? É o fruto do Espírito, o fruto do amor, paciência, bondade, domínio de si, os frutos do Espírito, como está lá descrito na carta aos Gálatas. Os frutos do Espírito, que é o amor do Pai e do Filho que corre em nossas veias. Por isso podemos pedir. Aquilo que nós pedirmos a este Pai, em nome de Cristo, Ele nos concederá. Agora é o momento, estamos às vésperas de Pentecostes, de pedir o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, amor do Pai e do Filho. Vinde agir em nós, vinde nos curar, vinde nos ensinar a amar. Permaneçamos em Cristo. Porque se o Espírito é dom, se o Espírito é carisma e que nos faz permanecer, tudo irá passar, as línguas, as profecias, nossas divisões, no céu não haverá partido. Mas o amor permanece para sempre. Porque Deus é amor. Todo que ama nasceu de Deus, conhece a Deus, permanece em Deus. E na permanência desse amor que é colo de mãe neste santuário, invoco a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ela permaneça para sempre em sua vida. Ânimo, coragem, até breve. Todo sofrimento é passageiro, a recompensa será a vida eterna.